Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei 3.869 de 2019, e que agora está despencando em concursos. Essa lei revogou a antiga Lei de Abuso de Autoridade. Então, aos poucos, iniciando aqui uma primeira aula, vamos falar sobre toda a Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá? Então, como disse para vocês, a lei entrou em vigor em 2019, trazendo muitas novidades aí no que tange aos crimes de abuso de autoridade. Lei 13.869 de 2019. A lei de abuso de autoridade, pessoal, ela traz no seu artigo 1º para que ela foi criada, qual o objetivo dela ter sido criada. Ela define, essa lei define os crimes de abuso de autoridade praticados por agente público, servidor ou não, que abuse do exercício da sua atividade, do poder que lhe foi atribuído. E, muito importante, o parágrafo 1º, o artigo 1º, nos parágrafos 1º e 2º, vão trazer questões relativas ao dolo, ao elemento subjetivo do tipo e a questão relativa às divergências com relação à lei. Então, vamos lá. O parágrafo 1º, pessoal, fala de uma questão super importante, que é o dolo específico. Para que configure um crime de abuso de autoridade, não basta que o sujeito pratique algumas das condutas típicas da lei. É preciso também que o sujeito tenha intenção de prejudicar alguém, de se beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, não é suficiente que o sujeito pratique apenas a conduta típica, tem que ter o dolo específico. Então, não existe nenhum tipo penal aqui com a modalidade culposa. Nem se admite para a maioria dos doutrinadores o dolo eventual, apenas o dolo específico. Isso é importantíssimo. Outra questão que está no parágrafo 2º é que divergências doutrinárias, divergências na interpretação, questões relativas à aplicação da pena, não serão motivos para caracterizar crime de abuso de autoridade. Está no parágrafo 2º. Essas divergências, portanto, não são características aí de abuso de autoridade. Portanto, nós estamos diante de um excludente de tipicidade, porque não tem o dolo específico de beneficiar a si próprio ou a terceiro, prejudicar alguém ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Ok? Importantíssimo também essa questão. Vamos lá, vamos avançando aqui. Mais uma questão importante são os sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade, que está no artigo 2º. Os sujeitos ativos é qualquer agente público, seja servidor ou não, que exerça função na administração direta, indireta, fundacional, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, do território, podendo ser servidor público militar ou pessoas a ele equiparadas, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou Tribunal de Contas. Lembrando que o parágrafo único nos diz que ainda que esse servidor, que esse agente público exerça uma função transitória ou sem remuneração, não importa, caracteriza abuso de autoridade desde que ele faça isso no exercício da função ou em razão da função. Lembrando que esse rol, portanto, do artigo 2º, que fala dos sujeitos ativos da lei, não é um rol taxativo. Lembrando que basta exercer qualquer função pública em qualquer dos entes da federação, ok? Vamos lá. E aí surgem algumas questões. A súmula 172 foi revogada, que dizia que o crime de abuso de autoridade de abuso de autoridade praticado por militar era julgado pela justiça comum, hoje é pela justiça militar. Crime de abuso de autoridade praticado por policial militar responde na justiça perante a justiça militar, e outras súmulas também, deem uma olhada, que foram revogadas, que é a súmula 75 e súmula 6, ou seja, são súmulas que estão superadas. Vamos avançando aqui.
Nós temos também que uma perguntinha que muito se faz, os meus alunos já me perguntaram, então eu trouxe aqui para discutir com vocês. O advogado, ele responde por abuso de autoridade? Vamos supor que o advogado esteja lá presidindo uma comissão processante e aí ele comete algum abuso lá no exercício da sua função como advogado. Ele vai responder pela lei de abuso de autoridade, lei 13.869? Se o advogado não estiver exercendo uma função pública, advogado autônomo, não responderá por lei de abuso de autoridade. Porque a OAB foi reconhecida uma autarquia especial, uma autarquia sui generis, mas não para fins de ser considerada uma função pública. Portanto, apenas se o advogado exercer uma função pública, um advogado dativo, um advogado que seja um advogado da União, que tenha passado em concurso público, ou que exerça uma função pública. Se exercer função pública, ok. Aí sim, lógico. Agora, se não exercer função pública, se for um advogado autônomo, comum, que não exerce função pública da iniciativa privada, Aí não, aí ele não responderá pela lei de abuso de autoridade. Uma outra questão que eu trago para discutir com vocês, particular em alguma hipótese pode responder pela lei de abuso de autoridade? Em regra, não. Em regra, a lei de abuso de autoridade é só para agentes públicos, quem exerce função pública. Mas, em razão do artigo 30 lá do Código Penal, que fala sobre concurso de pessoas, quando alguém praticar o crime juntamente com outra pessoa e a circunstância for circunstâncias pessoais e elementar do tipo, comunica para o outro. Lembram disso? Então, lá no artigo 30, deem uma olhada. O particular poderá eventualmente responder por crime de abuso de autoridade quando agir conjuntamente com o agente público, com o servidor público ou agente público e em autoria ali, e aí irá comunicar por razões que estão estipuladas no artigo 30 do Código Penal. Então, aí sim, poderá caracterizar um particular responder por abuso de autoridade. Sozinho, jamais o particular irá responder por abuso de autoridade. Ok? Essa primeira parte nós encerramos hoje e voltamos numa segunda live, na segunda aula, falando sobre o abuso de autoridade a partir do artigo 3º aí. Um abraço, até a próxima.